Vilar, começamos aí mais um bloco, né? Infelizmente, eu geralmente começo quando eu participo com um sorriso para engajar melhor e transmitir aquilo que a gente tem de melhor para vocês. Mas neste momento é uma coisa desagradável que a gente tem para trazer para vocês. O Vilar vai destrinchar aí e aos poucos a gente vai desenvolvendo a situação. Verdade, Thiago. E assim, nós falamos eu falei no bloco com o Márcio, né, de que existem algumas pessoas que atacam a nossa instituição, né, por questões institucionais. Vamos dar um exemplo aqui, ou novamente, né, o capitão Augusto, então, deputado federal por São Paulo, capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Augusto. Então ele faz uma defesa do que ele acha certo, fazendo crítica, ele é um opositor das guardas municipais, ele transmite a informação quando ele pega o microfone, fez vídeo de que a guarda vai tomar o lugar da polícia militar, vai ocupar o lugar. É assim. Como se isso fosse possível, né? Então não é, né? Mas quem quiser cai na casca de banana do Capitão Augusto também, não tem problema. Fica à vontade, tem um monte de casca de banana para quem quiser cair, né? E assim, nós vamos elucidando esse tipo de situação. A pessoa faz um contraponto lá ou apresenta uma questão que a gente entende não ser verdadeira, a gente tenta trazer aqui, né? E assim, a gente espera que as pessoas assistam o programa e que tenham senso crítico, principalmente os nossos policiais, né? Recebem a informação, cria ali, ó, o seu senso crítico e fala, não, peraí, eu vou rebater, né? Então tem aquela pessoa que é a defesa institucional do ponto de vista deles e tem aquela pessoa que está querendo ganhar dinheiro, principalmente alguns influenciadores, né? Alguns caras que não são políticos e querem ser político, né? Caçador de likes. Exatamente, né? E aí o que acontece? Você vai ver aqui um print aqui, é um canal do YouTube, né? E o cara colocou lá como título da matéria dele, né? CV chega a São Paulo por guardas municipais. Aí coloca lá um que eu não sei quem que é, mas deve ser do CV. O outro é do 1513, né? Pode também não tomar o strike aqui no vídeo aqui também, né? E aí, assim, a matéria inteira, não vamos colocar aqui, é óbvio que eu não vou fazer propaganda pro cara, mas ele tenta fazer de uma forma jornalística, transmitir uma informação de que a guarda é que está trazendo essa facção para São Paulo. Ele direciona, né? Exatamente, né? Então quem está assistindo lá, se a pessoa é uma pessoa que é leiga na área da segurança, não tem conhecimento, realmente vai ficar indignada. Fala, nossa, que absurdo, e esses caras querem ser polícia ainda? Querem ser? Não, nós já somos. Nós só estamos precisando da chancela, né? O Supremo já falou, esses caras fazem policiamento, ponto. Agora o Flávio Dino diz, eu não posso deixar eles se colocarem como polícia, porque senão o prefeito vai querer ser governador, né? E a Câmara vai ser senador. Nós já tratamos disso num outro programa, né? Então o que acontece? Essa pessoa aí nesse canal, que é um canal, se eu estou falando aqui porque tem uma certa expressividade, se eu não me engano, tem 1.500.000 inscritos no canal do cara. Então tem um alcance considerável. Sim. Por isso que a gente tem que fazer o contraponto, né? E assim, ao longo da discussão, o Thiago, ele faz lá alguns apontamentos de como é que as coisas acontecem do ponto de vista do crime, né? Sim. Então ele até colocou, vou colocar aqui na tela para vocês, ele fez um diagrama lá, vocês vão estar vendo aí, é um mapinha, você entendeu? Aí ele nesse momento ele está falando da rota de entrada de contrabandos. Contrabando, nós estamos falando, né, os entorpecentes e equipamentos bélicos entrando por via contrabando, por via de outros países. E que tem que necessariamente passar pelos estados do Paraná ou do Mato Grosso para poder acessar aqui o estado de São Paulo e chegar ao Porto de Santos, na visão que ele coloca lá. E assim, aí falei, pô, peraí, meu. Os guardas que foram presos são de Araras, são da cidade de Araras. Aí ele coloca lá que é o último entreposto antes do carregamento chegar lá da Rota Caipira. Da Rota Caipira. Antes do material transportado ser destinado ao Porto de Santos para tomar o rumo, sei lá, Rio de Janeiro, ou Europa, ou a distribuição para os próprios
as próprias facções aí, no caso, quando se tratar de material bélico, né? Aí eu fui dar uma olhada, viu, o Thiago, nos mapas, né? Vou pegar minha colinha aqui, que foi mais fácil. Eu também fiz Aí, uma. então. Aí eu comecei a olhar o mapa. Falei, poxa vida, esse caminho, você tem a BR-374, você tem a BR-267 e a BR-456. Eu falei, caramba, né, meu? Aqui no estado de São Paulo são poucas BRs. Sim. Por exemplo, chegando na cidade de São Paulo, você tem a Fernão Dias, que é uma BR, aí você tem a Dutra e a Regis Bittencourt. Não, a Raposa é estadual, né? Raposa, vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Sim. Né? Então você tem a Dutra e a Regis Bittencourt, que é a BR-116. Elas têm nomes diferentes, mas a rodovia como BR é a mesma, né? E aí você tem a Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Anchieta, Imigrantes, Raposo Tavares, são rodovias estaduais. A Raposo Tavares, ela é uma BR, mas ela está aos cuidados, vamos colocar assim, do Estado de São Paulo, que terceirizou para as operadoras lá, deve ser a CCR, né, tomar conta de rodovia. Enfim, quando eu comecei a olhar, eu vi que a 374, ela é a SP-270, que é a Raposo Tavares, né? Tem a 267, que é a SP-300, e tem a 456, que é a SP-10, que é a rodovia Washington Luiz. Então, aí o que acontece? Eu peguei e abri e coloquei lá no Google. Se você, né, tiver curiosidade, faça também na sua casa. Pega esse trechinho ali do estado de São Paulo, ali, que é ligação com o Paraná, o Mato Grosso, e coloca lá bases da Polícia Militar. Polícia Militar Rodoviária. Vai aparecer um monte de imagens, né? Então eu até separei uma aqui, que você vai enxergar aí, né? Que é da SP-300. Então tem a foto lá, você vai ver a foto lá da indicação da base da Polícia Militar. Então, quando essas pessoas vão dar uma notícia, elas precisam dar a notícia completa. Porque os guardas municipais de Arara atuam em Araras. Eles não atuam em São Paulo, na cidade de São Paulo, eles não atuam na cidade de Ribeirão Preto, nem Piracicaba, nem Rio Claro, nem Limeira. Eles atuam em Araras. Lógico que o crime organizado, para ele se instalar, ele necessariamente precisa corromper um agente público. Exatamente. Senão ele não se instala, senão você não tem crime organizado, né? Ele precisa corromper. Nesse caso, em Epígrafe, provavelmente, porque eles são suspeitos, estão sendo investigados ainda, precisa ver se vai se concretizar a denúncia, né? Teriam corrompidos 2 guardas municipais, né? Porque aí o G1 já deu uma notícia diferente, né? E um policial militar. Mais completa. Que foram pegos nessa operação. E o que eu quero dizer para vocês aqui que estão assistindo? Esse modus operandi de corrupção de agente público não é exclusivo das guardas. De uma força de segurança. Aliás, eu separei uma matéria aqui, ó, que essa foi terrível, né? Do SBT. Olha, crime invade inteligência da polícia. Só que não colocou aqui, mas você vai ver a imagem agora, o print da tela. Tá aí, ó. Essa é a tela do COPM, do Sistema Operacional da Polícia Militar. Então, aquelas pessoas, aqueles criminosos que foram pegos naquela operação da Polícia Civil, eles tinham acesso ao COPM e eles podiam ver onde estavam as viaturas. Logo, para ter acesso... A guarda, para ter acesso à informação, é um parto. De um elefante. É um parto de um elefante passando no buraco de uma agulha. Né, onde você passa a linha da agulha, por ali vai ter que nascer um elefante. É assim para ter acesso à informação nas guardas municipais. Né? Mas o crime organizado, porque corrompe agentes, seja da Polícia Militar, seja das guardas municipais, ou de qualquer outra força de segurança, o crime organizado corrompe agentes. Agora, vamos combinar aqui. A matéria, ela quer dar a entender, Thiago, de que as guardas municipais é que estão trazendo o crime organizado para São Paulo. Exatamente, Vilar. Eu assisti o vídeo, né? São quase 16 minutos falando quase que exclusivamente das guardas. E mesmo as manchetes que o cidadão apresenta, ele direciona aquela pessoa que é um pouco mais leiga, que fica indignada por qualquer coisa, né? Não vai buscar informação a fundo, acaba levando em consideração aquilo que ele está falando. Você vê lá, a manchete chama que a prefeitura e a PM
né, não responderam. Mas aí quando você vai ver o olho da mensagem lá, da notícia, ele trata exclusivamente da guarda, como se o guarda fosse o pivô de toda a situação e a PM não tivesse nada, né? Mas assim, desses 16 minutos, quase 16 minutos, ele ficou 3 minutos mendigando like e comentário, ou seja, ele entendeu que falar mal das guardas acaba trazendo engajamento. Por quê? Porque os colegas vão lá e dão força para eles. Primeiro, assistem o vídeo, comentem e compartilhem aquilo que a gente pede para engajar para a gente, Sim. né, para trazer coisa boa para você. Você está fazendo gratuitamente e sem querer, né, às vezes Alimentando alguma coisa que é contra nós. Exatamente. Como a gente sempre fala aqui, às vezes tem alguma pessoa, algum político, né? Vai na rede social dele lá, tinha um advogado aí, um mequetrefe aí, ele fazia lá uns vídeos, lá, o pessoal ia lá na rede social dele lá e descia a lenha. Cara, é tudo que o cara quer. Exatamente. Porque alavanca a rede social dele. E aí ele, bom, vou continuar falando mal, né? Lógico. Não é? E assim, gente, para essas pessoas, pouco importa qual é a informação a ser dada. O cara quer criar uma polêmica de forma tal que as pessoas busquem a rede social dele e ele ganha dinheiro. Lógico, vai monetizar, né? Ou seja, monetizando, ou seja, que às vezes alguns canais têm até propaganda. O cara tem propaganda, né? Eu tenho os meus canais do YouTube que eu acompanho, que eu sou inscrito, que eu vou lá no sininho de notificação lá, que eu quero receber a informação deles. E aí tem vários canais que tem propaganda de videogame, tem propaganda, por exemplo, de roupa, tem propaganda de escola de inglês, tem um monte, uma infinidade de propaganda lá, de coisa de VPN e tal, tem um monte de coisa, né? É assim, eu separei uma outra matéria aqui, eu não vou colocar aqui na tela, mas eu só vou ler, tá? Ó, Hans Schmidt foi um padre católico e um criminoso sanguinário. Então a matéria foi que esse padre aí, que foi nos Estados Unidos, esse padre ele nasceu em 1881 e ele acabou matando uma mulher lá de uma forma muito bárbara, né? Então o que acontece? Aqui você tem uma notícia. Um padre cometeu um crime, ele é uma pessoa. Ele cometeu um crime. A agremiação religiosa dele cometeu o crime? Não. Todos aqueles que fazem parte da agremiação religiosa a qual essa pessoa fazia parte cometem crime? Não. Agora, quando você escreve lá, como o título da matéria sugere, da matéria lá, né? Que é assim, esse aqui né? Que a organização CV chega a São Paulo por guardas municipais, é um absurdo. Ela chegou aqui porque ela precisa da rota, né? E não é aquela que fica ali na Tiradentes, não. É a rota caipira, que ele mesmo fala, né? Ela chegou aqui porque é rentável. Ela chegou aqui porque existem no trajeto outros servidores públicos que estão se corrompendo também. Exatamente, né? Que aí vamos colocar o mapinha aqui, ó. Como você bem colocou, né? Se deleitem, fiquem à vontade, pode olhar aí, ó. E assim, né? É Google Mapas, né? Se você não acredita no Vilar, e eu sempre digo, não acredite no Vilar. Pesquise. A gente traz a informação aqui, indica o caminho. Você, para ter acesso à informação, pesquisa. Tá lá, ó. Ou seja, em algum lugar que eu peguei aqui, ó, a 456. Só aqui eu contei 1, 2, 3 bases da Polícia Rodoviária Estadual. Então, ou seja, se o contrabando vier por essa BR aí, a 456, que é a SP-310, que é a rodovia Washington Luiz, não é possível que não tenha nenhum tipo de controle lá, que é um queijo suíço. Exatamente, eu vou até colocar um adendo aí. Das duas, uma, ou essa instituição está sendo conivente com a situação, ou estão fazendo olho de vidro. Não, então, aí que tá o negócio. Não é instituição, o Thiago. Perdão, as pessoas. As pessoas, né? As pessoas. Parte. Então, o que acontece? A gente tem que rebater esse tipo de informação, porque assim, a notícia precisa ser dada. Então, se um agente público se corrompeu e cometeu um crime, se não tiver notícia, e esse agente público for de alto escalão, sumiu, filho. Já era. Se não tiver notícia, não vai dar nada. Então tem que ter notícia. Nós, como sociedade, nós temos que cobrar uma imprensa livre e transparente. Agora, o que ela não pode ser é tendenciosa. E nesse caso, desse canal,
com 1,5 milhão de inscritos, foi tendencioso. Totalmente. A Né? fonte, então, né, nem se fala, que já é um jornal que eu, particularmente, já até bloqueei para não receber, porque realmente ele é muito tendencioso, Sim. principalmente quando se fala em polícia. Seja ela qual for, qualquer instituição, eles sempre vão bater na polícia, porque eles são Não, pró-bandidos. e Né? assim, a manchete que tem aqui do G1, e é do G1 de Araraquara, tá aqui dizendo assim, olha, operação prende GCM e PM de Araras. O PM é do Estado, mas tudo bem, né? Vamos dar um descontinho. Então, operação prende GCM e PM de Araras, suspeito de ligação com o CV Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Aqui nessa matéria aqui, né? E eu não estou dizendo que o veículo é 100% isento ou 100% não isento, né? Porque a gente já teve problema com o G1 também, mas essa matéria é fidedigna. Sim. Houve uma operação com envolvimento do crime organizado, agentes da instituição A e da instituição B foram presos. Ponto. Beleza. E, não foi, e o melhor, não foi direcionado exclusivamente a uma instituição A ou B. Ela foi direta, diz que tal instituição e a outra instituição participaram daquela situação. Né? Foi mais direto a notícia. Exatamente. Moral da história, Tiago. Policial da Guarda Civil Metropolitana quer ter boa informação, quer ter informação fidedigna, busca onde? Aqui, no Fique Por Dentro. E não esquecendo, curte, comenta e compartilha para que nós consigamos o engajamento necessário para a mesma notícia que estamos passando agora para você chegue para outros colegas, né? Porque a indignação existe e, infelizmente, tem os oportunistas que descobrem essa fonte justamente para obter algum tipo de ganho, é o famoso ganhar em cima da miséria alheia. Né? É mais ou menos essa situação aí, infelizmente. É isso aí.